O rio Eufrates está secando, e o que surgiu debaixo de suas águas está assustando arqueólogos, cientistas e governos do mundo inteiro. Um templo antigo, enterrado há milhares de anos, com símbolos proibidos, rituais de sangue, frequências sonoras e avisos que dizem claramente: não desperte o que dorme abaixo. Relatos falam de entidades antigas, interferências eletromagnéticas, tabuletas indecifráveis e conexões com profecias do fim dos tempos. O mais assustador: esse não seria o único templo. Outros rios ao redor do mundo estariam revelando estruturas semelhantes, todas escondidas de propósito. Será que civilizações antigas tentaram selar algo que nunca deveria ser acordado? O que realmente está preso sob o rio Eufrates? E por que agora? O templo subterrâneo desconhecido. Quando o rio Eufrates começou a secar, a maioria das pessoas pensou que a maior preocupação seria a agricultura ou a escassez de água. Mas o que emergiu da lama não foi apenas cerâmica antiga ou estradas de pedra. Era uma enorme estrutura de templo subterrâneo que ninguém sabia que existia. Varreduras de satélite mostraram algo incomum primeiro: um contorno estranhamente simétrico sob as águas que recuavam. Quando arqueólogos locais chegaram no início de 2022, o que eles encontraram chocou o mundo acadêmico. Partes da estrutura foram esculpidas diretamente na rocha, cobertas por blocos de pedra gravados mais antigos do que qualquer coisa encontrada anteriormente na região, alguns datando de pelo menos 2800 a.C. Esta não era apenas mais uma ruína mesopotâmica. As paredes eram adornadas com esculturas de criaturas não tipicamente associadas à mitologia suméria, figuras com membros alongados, pupilas duplas e coroas feitas de serpentes. De acordo com notas de campo vazadas de uma equipe de escavação liderada por alemães, vários baixos relevos se assemelhavam aos Anunnaki, mas distorcidos. Não deuses majestosos, mas entidades humanoides retorcidas com costelas expostas e bocas compresas. E aqui é onde fica ainda mais perturbador. Uma lenda oral local de uma vila próxima alertava que, quando o rio recua, o olho do enterrado se abrirá novamente. A maioria dos moradores locais evitava o local completamente, chamando-o de amaldiçoado. Alguns até alegaram que seu gado adoecia depois de beber de poças próximas. Geólogos confirmaram que a seca havia reduzido o fluxo do Eufrates ao seu nível mais fraco em 50 anos, revelando não apenas este templo, mas várias outras depressões estranhas na mesma área, sugerindo uma rede. Isso levantou teorias aterrorizantes. Este templo foi intencionalmente enterrado para manter algo trancado lá dentro. Alguns pesquisadores especularam que poderia estar conectado à profecia encontrada no livro do Apocalipse, que se refere a 4 anjos presos sob o Eufrates, esperando para serem libertados durante os tempos do fim. Adicionando combustível ao mistério, varreduras infravermelhas revelaram pontos frios intensos nas profundezas da estrutura, apesar das temperaturas superficiais escaldantes. A teoria: pode haver câmaras seladas mais profundas no subsolo, intocadas por milênios. A câmara desenterrada. Quando as equipes de escavação alcançaram o santuário interno do templo, eles não esperavam encontrar uma sala esculpida em um tipo de pedra de basalto preto não nativa da região. As paredes da câmara eram anormalmente lisas, refletindo a luz de maneiras estranhas, quase como obsidiana, mas mais frias. No centro, havia uma estrutura semelhante a um altar, ladeada por 2 pilares verticais com incrustações metálicas que respondiam a ímãs, embora parecessem ser de pedra. Mas não eram apenas os materiais que alarmaram os cientistas, era o design. As proporções da sala não eram aleatórias. Análises matemáticas revelaram que as dimensões se alinhavam precisamente com fenômenos astronômicos, o ciclo de precessão axial da Terra, que abrange aproximadamente 26 mil anos. Um canto da câmara tinha um sistema de ranhuras rasas esculpidas no chão, direcionando o líquido para um ralo. A análise de resíduos sugeriu um alto teor de ferro consistente com sangue, mas isso não era mero sacrifício. Parecia ritualístico e sistemático, mais como um mecanismo do que uma cerimônia. A arqueóloga doutora Leila Hassani observou em seu relatório que a sala ecoava propriedades semelhantes às
das câmaras de ressonância encontradas em outros locais megalíticos antigos, como o Hipogeu de Malta ou o Osirion do Egito. Usando testes de frequência, a equipe descobriu que certos tons, especialmente na faixa de 110 Hz, causavam vibrações sutis nas paredes da câmara. Este tom é historicamente associado a estados mentais alterados e visões de transe em rituais antigos. Na parede norte, uma série de esculturas mostrava uma fila de figuras ajoelhadas de frente para uma entidade maior, com chifres emergindo de um buraco na terra. Acima delas, um diagrama circular mostrava eclipses e alinhamentos, mas usando estrelas de 12 pontas em vez dos típicos símbolos mesopotâmicos de 8 pontas. Alguns acreditam que isso pode indicar um culto desconhecido, possivelmente mais antigo que os sumérios, com conhecimento de eventos cósmicos, além do que a história permite, ainda mais estranho. Um orbe de pedra do tamanho de um bolso foi encontrado alojado atrás do altar. Quando extraído, ele emitia um campo magnético fraco, apesar de não ter nenhuma fonte de energia conhecida. Cientistas da Universidade de Bagdá ainda estão tentando determinar sua composição. Uma teoria sugere que pode ser uma forma de pedra geocarga, programada para reagir a mudanças ambientais específicas, como um sistema de alarme enterrado. A tabuleta indecifrável. Atrás do altar magnético, embutida dentro de um painel de parede rachado, uma tabuleta de pedra foi descoberta, uma que imediatamente parou a equipe de escavação. Ao contrário do típico cuneiforme em forma de cunha encontrado na antiga Mesopotâmia, esta laje continha uma escrita híbrida, uma fusão de sumério, elamita e algo completamente desconhecido. As ranhuras eram muito precisas para terem sido esculpidas à mão. Alguns caracteres se assemelhavam a espirais intersectadas por traços horizontais, quase binários em forma, enquanto outros ecoavam curvas serpentinas se entrelaçando, como um nó inquebrável. Esforços iniciais de tradução conseguiram identificar apenas fragmentos, mas uma linha gravada mais profundamente que o resto se destacou. O observador abaixo não deve ser perturbado. A frase se repetia 7 vezes na tabuleta, sempre seguida por variações de um símbolo. Um olho vertical ladeado por linhas curvas, frequentemente interpretadas como raízes ou gavinhas. Alguns acreditam que isso poderia se referir a uma divindade do submundo, possivelmente conectada aos Anunnaki ou até mesmo a deuses abominação pré-sumérios, referenciados apenas em fragmentos acádios obscuros. O linguista Dr. Arturo Demir, que examinou a laje, comparou partes dos glifos desconhecidos a marcações encontradas no sítio funerário de Gonur-Dep, no Turcomenistão, considerado o berço da esquecida civilização margiana. O que é arrepiante é que ambas as inscrições incluem referências a algo chamado Ishkaru, traduzido livremente como aquele que dorme sob os rios. Este nome não tem registro na tradição mesopotâmica principal. Ainda mais inquietante, o verso da tabuleta mostrava um diagrama esculpido do Eufrates se dividindo em 4 caminhos, cercando um poço circular no centro, sugerindo um local sob o rio. Cada caminho termina em um símbolo de oferenda: sangue, fogo, ar e sombra. Parece ser um mapa ritualístico. Rumores começaram a se espalhar entre os trabalhadores no local da escavação. 2 membros da equipe teriam se recusado a retornar depois de manusear a tabuleta, reclamando de pesadelos vívidos, envolvendo vozes sussurrando em línguas que eles não entendiam. Outro teria desaparecido por 12 horas, encontrado sentado na margem do rio em transe, murmurando a frase "está acordando" repetidamente. As autoridades iraquianas desde então colocaram guardas militares ao redor do local, mas o artefato foi rapidamente levado para um laboratório não revelado, que se acredita estar na Alemanha. Oficialmente, nenhum outro comentário foi feito sobre a tradução. O mural ritualístico que chocou a equipe científica. Justo quando a equipe de investigação pensou ter chegado ao cerne do mistério, eles descobriram um corredor estreito atrás da câmara da tabuleta, parcialmente selado por detritos. Uma vez limpo, o corredor levava a uma pequena sala circular, não mais que 3 metros de largura, com um teto abobadado enegrecido por antigas marcas de queimadura. O que tornava esta câmara diferente não era apenas seu tamanho ou isolamento, era o que cobria as paredes, um mural gráfico contínuo retratando um ritual diferente de tudo encontrado na história mesopotâmica. O mural inteiro formava uma sequência,
como um storyboard, mas com clareza horripilante. Ele mostrava figuras vestidas com túnicas, mascaradas e descalças, em círculos concêntricos ao redor de uma figura humana amarrada. Acima delas, pairava uma entidade em forma de espiral, descendo do teto. Um painel parecia mostrar a alma do sacrifício sendo sugada para cima, enquanto o outro retratava o corpo da mesma vítima sendo infundido em um ídolo de pedra. O quadro final mostrava aldeões ajoelhados diante daquela mesma estátua, com os olhos sangrando. Sob análise de luz negra, os cientistas notaram resíduos de compostos psicotrópicos em finas ranhuras ao redor do mural, vestígios de alcaloides de Armala, alucinógenos conhecidos usados em antigos rituais de fogo persas. A implicação? Os participantes dessas cerimônias não estavam apenas sacrificando. Eles estavam entrando em estados alterados, possivelmente para canalizar ou receber algo. De fato, os padrões de queimadura no chão sugerem que esta sala pode ter sido usada repetidamente. Marcas de fogo se alinham com o posicionamento das figuras no mural. Mas a descoberta mais perturbadora não foi visual. Nas profundezas do gesso da parede, pesquisadores extraíram vestígios de proteínas não identificáveis, material orgânico que não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Uma nota vazada de um bioquímico afirmava claramente: esta amostra não é humana, não é animal e não é ambiental. Parece cultivada em laboratório, mas a estrutura é anterior à bioengenharia conhecida. Sussurros logo se espalharam entre a equipe sobre o mural, retratando um ritual de ligação, um destinado a fundir uma entidade externa com um objeto físico. Alguns até acreditam que o orbe encontrado anteriormente era um receptáculo, possivelmente contendo memórias ou algo mais vivo. Alguns cientistas se recusaram a entrar na câmara. Um pesquisador sênior teria fugido do local na mesma noite, citando sonhos onde a entidade espiral do mural estava sobre sua cama, sussurrando em sílabas que ele não conseguia repetir quando acordado. O fenômeno de interferência do Eufrates. Aproximadamente 3 semanas depois que o mural da Câmara foi documentado, um novo tipo de perturbação começou a surgir. Não antiga, mas moderna. Engenheiros que trabalhavam na logística do local de escavação relataram um padrão estranho. Drones funcionavam mal, dispositivos GPS falhavam e retransmissores de satélite ao vivo sofriam interferência de sinal localizada. A princípio, foi descartado como minerais magnéticos no basalto, mas então unidades de radar de penetração no solo, usando sistemas completamente diferentes, começaram a retornar leituras de profundidade invertidas, mostrando valores negativos, como se algo estivesse emitindo de baixo, empurrando para trás. A zona de interferência formava um raio perfeito de 7 metros ao redor do coração do templo, flutuando ligeiramente a cada dia. A vigilância militar tentou anular o sinal para mapeá-lo, mas mesmo frequências criptografadas experimentaram estática em loop. E dentro dessa estática, os analistas descobriram um padrão fraco, mas repetitivo. Um sinal em rajada que ciclava a cada 6 minutos, estruturado como pulsos de números primos, usados na teoria inicial da comunicação espacial. Foi então que os sussurros começaram. Alguns pesquisadores afirmam que este era o mesmo tipo de arquitetura de frequência relatada em Göbekli Tepe, o hipogeu de Hal Saflieni, e até mesmo sob o lago Vostok na Antártida, locais há muito tempo rumores de estarem conectados por uma linguagem global esquecida de energia. Uma teoria surgiu. O templo enterrado sob o Eufrates não estava isolado. Pode fazer parte de uma rede, cada nó selado em tempos antigos para evitar a ativação de ressonância. Adicionando à intriga, um membro da equipe trabalhando fora do local comparou as marcações da tabuleta proibida com fragmentos de um pergaminho astronômico babilônico, perdido, catalogado em Berlim na década de 1940. Ele encontrou uma sequência correspondente de símbolos dispostos como um relógio lunar, contando a partir de uma data perdida no tempo. De acordo com a linha final desse pergaminho, traduzida em tons sussurrantes por um sumerologista, quando o rio falar novamente, as estrelas se alinharão e o enterrado se levantará. Hoje a área é totalmente restrita. Moradores locais relatam zumbidos baixos à noite, animais se recusando a se aproximar e até mesmo um caso de um pastor que afirmou que o chão respirava sob seus pés perto do perímetro do local. A escavação parou. A razão oficial: segurança. Mas fontes internas dizem que é porque o que está enterrado lá não está mais adormecido. O manuscrito proibido, que corresponde ao design do templo.
Enquanto os pesquisadores se esforçam para entender as estranhas anomalias eletromagnéticas e os símbolos na tabuleta desenterrada, um estudioso independente de Istambul, Dr. Reza Khaldun, afirmou ter visto algo estranhamente semelhante décadas atrás, não em uma escavação arqueológica, mas dentro dos arquivos secretos do Vaticano. De acordo com seu relatório suprimido, um manuscrito fortemente restrito, escrito em aramaico siríaco, descrevia em detalhes arrepiantes a existência de um altar subterrâneo construído sob a Mãe dos Rios. O manuscrito, catalogado como Codex Invictus 13D, nunca foi divulgado ao público, supostamente devido à sua incompatibilidade teológica com a doutrina da Igreja. Mas o Dr. Khaldun reteve fragmentos copiados à mão. Estes incluíam um diagrama que correspondia quase exatamente ao altar espiral e as ranhuras circulares de sangue encontradas sob o Eufrates. Mais perturbador foi uma passagem que descrevia rituais realizados para selar o portão fraturado, envolvendo 4 elementos, 12 sacrifícios e o canto de nomes de estrelas perdidos para a astronomia babilônica. Mas não parou por aí. O manuscrito alertava sobre um falso templo construído para imitar a geometria sagrada. Construído não para adoração, mas para supressão, para manter algo preso sob a crosta terrestre. Ele fazia referência a uma antiga rebelião, não entre homens, mas entre seres que andavam antes que os que respiram argila nascessem. O escritor alertou explicitamente: se o selo rachar e o ciclo se completar, os que foram derrubados falarão novamente, não com vozes, mas com gravidade e sonho. Estudiosos há muito tempo descartaram isso como um disparate apocalíptico, até agora. Quando o Dr. Khaldun compartilhou seus desenhos com a equipe de escavação, eles encontraram 11 correspondências exatas entre os símbolos do manuscrito e os esculpidos na estrutura enterrada do Eufrates. Esse número é importante porque o último símbolo que faltava, o 12º, foi encontrado sob o orbe uma vez alojado no altar. Juntos, eles formam uma chave ritual completa, quase como um mecanismo de bloqueio. Teorias agora sugerem que o templo do Eufrates não era apenas um local religioso. Era uma instalação de contenção projetada por uma civilização esquecida que de alguma forma entendia a pressão geofísica, ressonância, astronomia e algo mais. O som que não deveria existir. Durante uma tentativa final para escanear digitalmente os cantos mais profundos do Templo do Eufrates, antes que o site fosse bloqueado, um pequeno dispositivo de áudio foi deixado funcionando durante a noite dentro da câmara, não para fins rituais, mas simplesmente para registrar as condições ambientais. Quando a equipe voltou na manhã seguinte e revisou o áudio, eles não esperavam silêncio, nem eles esperavam o caos. O que eles ouviram foi algo completamente diferente. A gravação começou com pulsos rítmicos fracos, espaçados uniformemente como respiração. Então, exatamente às 3h17 da manhã, um zumbido de frequência profunda emergiu, muito baixo para o ouvido humano gerar. À medida que escalava, o dispositivo captou uma série de sobretons, semelhantes a sons vocálicos, parecidos com o canto gutural antigo encontrado em rituais tibetanos ou mongóis. Mas esses sobretons formavam estruturas repetitivas que, quando passadas por análise espectral, produziam formas de onda semelhantes aos mesmos sigilos encontrados no altar. O áudio, quando visualizado, parecia que a linguagem estava cantando a si mesma. Mas essa não foi a pior parte. Aproximadamente 30 segundos depois que o zumbido começou, a gravação captou um som de moagem, como pedra se movendo contra pedra, vindo de dentro do chão selado da câmara. Imediatamente depois, a temperatura dentro da sala caiu quase 12 graus Celsius, apesar de não haver sistema de fluxo de ar presente. Uma pequena rachadura apareceu na base do altar pela manhã. A equipe realizou um teste de controle usando engenheiros de som da Universidade de Ankara. Eles recriaram os tons de baixa frequência usando uma câmara de ressonância artificial e obtiveram o mesmo resultado. Objetos ao redor do altar vibravam sem contato e a placa base da estrutura girou brevemente 3 graus no sentido anti-horário, revelando um compartimento previamente oculto contendo cinzas, fragmentos de ossos queimados e um fragmento preto polido diferente de qualquer material conhecido. O físico acústico Dr. Mehmet Ozdal chamou-a de a estrutura de ressonância mais responsiva que já vi em um sítio antigo. Ele teorizou que o templo pode ter sido construído como uma abóbada harmônica, ativada apenas por frequências sonoras específicas, muito parecido com uma fechadura que se abre não com uma chave, mas com uma voz.
Hinos sumérios antigos, alguns recuperados de tabuletas de argila próximas, estão agora sendo testados por seu potencial para desencadear os mesmos fenômenos. E um deles termina com uma linha que ninguém consegue explicar. O rio escuta, as pedras lembram, chame-o e ele ecoará. Outros rios revelam seus segredos. Apenas semanas depois que o incidente do Templo do Eufrates ganhou as manchetes em círculos acadêmicos discretos, começaram a surgir relatos de descobertas semelhantes, quase idênticas, sob outros grandes rios em todo o mundo. Na Índia, o rio Sarasvati, há muito tempo considerado um mito, teve seções expostas pela seca que revelaram alinhamentos de pedra enterrados e uma plataforma circular gravada com símbolos solares em espiral. No rio Yangtze, na China, mergulhadores encontraram cabeças de pedra submersas com crânios alongados, dispostas em um padrão ritualístico e voltadas para o oeste, em direção à Mesopotâmia. Mas o paralelo mais perturbador veio da Alemanha, onde partes do rio Elba secaram para revelar um sítio megalítico previamente indocumentado, com inscrições que correspondiam à mesma escrita híbrida encontrada na tabuleta do Eufrates. Esse sítio incluía um pilar de pedra com 12 soquetes vazios, espelhando a chave ritual do altar selado do Eufrates. A datação por carbono colocou a estrutura do Elba com mais de 6.000 anos, anterior a qualquer cultura conhecida na região. Pesquisadores começaram a cruzar esses achados e notaram uma tendência assustadora. Os símbolos materiais e orientações não eram apenas semelhantes, eram quase idênticos, como se construídos pela mesma cultura esquecida que uma vez se estendeu por continentes e todos estavam escondidos sob os rios. Esse detalhe importa. Cada um desses locais misteriosos parece ter sido enterrado, não destruído, não abandonado, mas intencionalmente submerso, como se a própria água fosse um selo. Uma teoria controversa começou a circular. E se esses povos antigos soubessem que um evento planetário estava chegando, algo que ativado por alinhamento celestial ou frequência vibracional, e construíram esses locais sob rios para atrasá-lo, para resfriá-lo, para afogá-lo? Um geólogo da Universidade de Tbilisi vazou um estudo que descobriu que os campos de ressonância nesses locais aumentam durante os alinhamentos do solstício e aumentam à medida que os níveis dos rios caem. Quanto menor a água, maior o pulso. E aí, curiosos do mundo restrito, o que vocês acham dessas descobertas arrepiantes? Será que o Eufrates está nos revelando segredos de uma civilização esquecida ou algo muito mais sinistro? Deixem suas teorias nos comentários abaixo, inscrevam-se no canal para mais mistérios e cliquem no card na tela agora para não perderem nenhum vídeo.